O senhor falou dois pontos que eu quero poder conectar aqui. Que primeiro, que os missionários sempre foi um problema de dinheiro. Que muitas das vezes quem paga, quem patrocina o missionário são as igrejas, né? E qual foi a segunda agora? Esqueci qual foi a segunda conectar. Enfim, mas eu vejo porque a maior ordem que Jesus nos deu foi o ide, que era ide e pregai. E que muitas das pessoas elas acabam não podendo ir, porque às vezes ela tem casa e tal, não podem abrir mão da sua vida no geral para poder ir, mas ela pode ajudar o missionário que vai. Porque você acha que talvez acho que as igrejas não estejam tão atentas como deveriam em missões? Porque eu acho que missões ela é mais importante do que qualquer coisa assim na igreja. Seja o louvor em si, a pregação, que caso são importantes, mas que também você pode estar na igreja e as pessoas vêm, elas estão sendo também evangelizadas e tal, mas é como se as pessoas colocassem missões um pouco pro canto, sabe? Calma, primeiro vamos fazer essas coisas aqui, depois a gente dá dinheiro para missões. A gente vamos comprar tal coisa para gente, depois a gente oferta missões, sabe? O que acontece? Eu disse que a vida de missionário é uma vida difícil. E como ela é uma vida difícil, ela não é uma vida que atrai nem aqueles que são chamados muitas vezes querem ir, porque é uma vida difícil. E ela é difícil por falta de recursos, né? Por exemplo, Deus está te chamando para ir para o Sudão. Aí você vai... A primeira coisa que você precisa ter passagem para o Sudão. Você vai ver quanto é uma passagem para o Sudão, entendeu? Então, as pessoas... finanças é um desafio. Sempre foi um desafio em missões, tá? E hoje mais ainda, porque nós estamos um país de terceiro mundo, nossa moeda não é uma moeda tão valorizada, né? As obras missionárias, elas precisam ser feitas, geralmente precisam ser feitas em lugares mais longe, né? Região amazônica. No Brasil hoje, o desafio missionário ainda é a região amazônica, norte e nordeste do Brasil. Quer dizer, não dá para você sair daqui do Rio de Janeiro para o norte e pegar uma semana de ônibus aí, viajando, entendeu? Pegar um barco dentro de Manaus para dentro dos ribeirinhos e viajar 10 dias rio acima para achar as comunidades que precisam receber esse evangelho. É um negócio difícil. Eu estou com um amigo meu que está em Manaus, agora está lá para cima, mais perto das fronteiras ali. E ele disse: Alessandro, aqui o desafio maior é o calor. Beleza, qual outro desafio? É o recurso. Né? Quando você tem dinheiro, você compra um ventilador. Quando você tem dinheiro, você não viaja no teco-teco, você paga uma classezinha melhor. Então, hoje eu estou pastor, né? E eu não me dou mais... Não me permito mais fazer coisas que eu fazia quando eu tinha 22 anos. Eu morei em 20 estados do Brasil, sendo missionário. Eu trabalhei com igrejas das mais tradicionais, as presbiterianas tradicionais, de não poder botar a mão no microfone. As mais pentecostais, né? Nesse Brasil. E dormia no chão, comia qualquer coisa, tudo em nome da obra de Deus. Hoje eu tenho 44 anos, tem coisas que eu não aguento fazer. Por exemplo, pensando, vamos no Nordeste. Eu não consigo ir no Nordeste mais de ônibus. Meu corpo físico não dou conta de viajar 3 dias aí para cima num ônibus. Se for de ônibus, tem que ser o melhor ônibus. Para ser o melhor ônibus, tem que ter dinheiro para pagar a passagem do melhor ônibus. Então, é sempre um desafio. O dinheiro é sempre um desafio. Mas a grande verdade e eu estou com um amigo meu indo para Bahrein, como missionário, o Valdeir e a Aline, ele sempre diz isso: cara, o dinheiro está na igreja. Entendeu? E existem pessoas, tão certo como nós estamos orando para Deus levantar obreiros, existem pessoas orando para financiar esses obreiros. Então a nossa oração tem que ser para que case, né? Quem quer financiar com quem quer fazer, entendeu? E Deus tem os seus meios. Mas a verdade é que a igreja no modo geral, a igreja institucionalizada, ela se perde um pouco no investimento dos templos, que tem que ser bons templos, tem que ter boas cadeiras, mas a gente precisa priorizar a obra missionária. E hoje eu conheço uma igreja que investe decentemente na questão missionária, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Nós somos batistas, eu tenho tratado minha igreja já, trazendo ela para a visão missionária,
E não é fácil. O pessoal acha que missionário tem que dormir em qualquer lugar, tem que comer qualquer coisa. E se é para missionário tá bom, é assim, entendeu? Infelizmente é assim. Dos meus desafios no campo missionário era esse, né? Tudo de melhor vai para os pastores e o mais ou menos vai para os missionários, né? Então, eu acabei deixando o campo missionário, vim estudar, fiz faculdade, né? Formei teólogo pela Unesp e tal. Mas a questão é que existem privilégios, né, que não alcançam os missionários, não alcançam.